Beleza? Então, enquanto o pessoal entra aí, galera, vou botar uma música para vocês entrando no clima da aula, hein? Ó, esse pastel tá... Isso é para entrar no clima da aula, galera. Tô botando a galera para dentro aí. Lembrando que hoje a aula está sendo transmitida diretamente do quarto da Gabi. Isso é para entrar no clima da aula, viu, galera? O clima da aula hoje tá nessa vibe aí, viu? Sextou, é por aí, cara. Bom, já entrou aí um bocado de gente aí. Vamos voltar para o nosso slide. Vamos torar o pau. Vamos descer a ripa aí, pessoal. Vamos embora. Deixa eu achar aqui meu chat. Sextou, galera. Sextou. Tá quase, tá bom? Vamos lá. Então, eu já falei aí que a decisão anteriormente substituída não ressuscita a reforma daquela que foi reformada. Tá bom? Galera, foi reformada, acabou. Tá valendo o novo. Não volta atrás. Ok? Para que essa substituição ocorra, galera, eu preciso de preencher alguns requisitos. Tá bom? Para que eu tenha o efeito substitutivo, para que aquela decisão da segunda instância substitua da primeira, ou para que aquela decisão de uma instância superior substitua uma decisão do TJ. Bom, o recurso tem que ser conhecido. O que é recurso conhecido, galera? Quando que o recurso ele é conhecido? Quando que o recurso é conhecido, pessoal? Deixa eu botar a galera para dentro aqui. Vamos lá, pessoal. Pessoal, quando que o recurso ele é conhecido? O que vocês acham? O amor está te fazendo. Oi, quem que falou alguma coisa aí? Quando passa pelos requisitos de admissibilidade. Exatamente. Já pode pedir música no final aí, viu, Guilherme? Vai escolhendo a música, depois você me manda o nome aí que eu jogo aqui no YouTube, tá bom? O recurso, ele é conhecido, pessoal, quando ele passou pela primeira prova, pelo primeiro teste. O primeiro teste chama-se juízo de admissibilidade, que ele vai analisar requisitos intrínsecos e extrínsecos. Beleza? Passou dessa prova de fogo, o recurso vai ser conhecido. Bom, agora vamos ver o que você escreveu lá dentro. Até então, eu só olhei se você cumpriu o requisito. Cumpriu o requisito? Cumpriu. Conheço do recurso, porque ele cumpriu os requisitos, tá? Então, agora eu vou ver se o que você tem dentro desse recurso aqui, se está de acordo, se não está. Agora eu vou ler o mérito da atuação, tá bom? Então, o recurso tem que ser conhecido e julgado pelo mérito. E se o recurso não for admitido,
pelo fato de ser intempestivo. Aí eu não tenho, pessoal, esse efeito substitutivo, tá? Não tenho. Bom, o julgamento deve compreender o tema que foi objeto da decisão recorrida. Ou seja, se eu tenho 5 teses, tá? Perdi, ganhei 2 teses, me sobram 3 teses. Sobe o meu processo para o tribunal e ele me dá essas 3 teses. Então, eu ganhei 2 na primeira instância e 3 no tribunal. Como que vai ficar a decisão que eu vou executar? Eu vou somar as duas. Somar aquilo que a segunda alterou da primeira, aquilo que ela não alterou permanece. Tá bom? Aquilo que ela não disse especificamente por A mais B que ela alterou, permanece a sentença a decisão que eu estou atacando. Tá bom? E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês fazem uma petição inicial, tá? Vocês pedem uma antecipação de tutela, uma tutela de urgência. O juiz concede essa tutela de urgência, mas quando chega na sentença, ele revoga essa tutela de urgência. Tá? Ele revogou. Você faz uma apelação, sobe para o tribunal e o tribunal cassa, o tribunal anula essa sentença. Aquela antecipação de tutela volta ou não? Volta ou não volta, galera? Volta. Por quê? Porque foi cassada a sentença que tirou. Beleza? Nesse caso, volta, porque aquela sentença que tirou não existe mais. Não é porque foi anulada, é porque aquela decisão que tirou a antecipação de tutela deixou de existir no mundo jurídico uma vez que ela foi anulada. E se em vez de anulada, ela for reformada, volta a antecipação de tutela ou não? Aí não, tá? Exatamente, pessoal. Beleza? Então, se você cassa essa decisão, significa que você extirpou ela do mundo jurídico. Você arrancou ela do mundo jurídico. Nessa circunstância, pessoal, nessa situação, volta os efeitos da antecipação de tutela que ela tirou. Agora, se o tribunal reforma essa decisão, aí sim, aí a antecipação de tutela foi tirada na sentença e permanece, ela não retorna mais. Tá bom? Vamos em frente aqui. Pessoal, posso encerrar, tá? Posso encerrar o efeito substitutivo? Pode? Alguma dúvida? Não? Pessoal, então agora nós vamos para outro efeito da interposição do recurso, que é o efeito translativo. Ok? Professor, o que é efeito translativo? Tá? Galera, olha só. O que é efeito devolutivo? Efeito devolutivo é você pegar esse recurso, mandar ele para o tribunal e, junto com ele, você transferir o conhecimento dessa causa, desse recurso, para o tribunal, tá? Então, disse que eu estou devolvendo ao tribunal. Na verdade, eu estou transferindo ao tribunal o conhecimento da causa, ok? Porque se eu não transfiro esse poder para o tribunal, como é que ele vai julgar, tá? Então, isso é efeito devolutivo, galera. Bom, no efeito devolutivo, vocês viram também que eu posso mandar apenas uma única parte dessa decisão. Eu não preciso mandar todos os tópicos de uma sentença. A minha sentença tem 8 tópicos, eu ganhei 4. Esses 4 que eu ganhei, eu, na verdade, nem consigo mandar para o tribunal. Se alguém quiser mandar, vai ser outra parte, porque eu não tenho interesse recursal. Ok? Pergunta do Gustavo. A antecipação de tutela pode impedir a desistência do recurso?
A antecipação de tutela pode impedir a desistência do recurso. A desistência do recurso é ato da parte, é um ato unilateral. E ela vai fazer no momento que ela entende viável para ela, Gustavo. Né? Então, não tem assim o impedir, né? Ou eu não entendi muito bem aí o questionamento, tá? Bom, então olha só, pessoal. Eu tenho a transferência daquilo que eu fui lá e contestei. Ou seja, perdi 4 teses. Então, eu vou transferir 4 teses para conhecimento do tribunal, ok? Eu vou estabelecer quais são os objetos da impugnação. Pode ser tudo, pode ser uma parte, tá? Isso daí a gente já viu, esse efeito aí é o efeito devolutivo, ok? Só que, pessoal, junto com essa matéria que eu delimitei, que eu estou mandando para o tribunal, tá? Existem matérias que vão junto desse efeito devolutivo, tá? Mesmo que eu não tenha suscitado. Existem matérias que o tribunal adquém, pode conhecer, mesmo que eu não tenha impugnado. Esse é o efeito translativo, tá? Ele também deriva do efeito devolutivo, também, ok? Vamos lá. Professor, mas quais são essas questões? Então, quer dizer que eu recorro eu tenho 8 teses, tá? Vamos supor que só eu recorra, a outra parte não recorre. Eu tenho 8 teses, ganhei 4, perdi 4. Eu estou mandando 4 teses para o tribunal. Eu delimitei, tá? Além dessas 4, o tribunal tem mais assunto que ele pode conhecer? Sim, ele tem mais assunto que ele pode conhecer de ofício, que são as chamadas questões de ordem pública. O que é uma questão de ordem pública, pessoal? É que está acima do particular, que está acima do interesse, tá? Ela é de interesse geral, está acima do interesse subjetivo das partes nesse processo. São questões de ordem pública, tá? O professor, dá um exemplo aí. Então, vamos lá. Não relativo a direitos indisponíveis, Guilherme, não é a mesma coisa, tá? Direito indisponível é uma coisa, questão de ordem pública processual é outra. Professor, onde está a previsão legal desse efeito? A previsão legal está no parágrafo 1º do artigo 485, tá? O artigo 485, parágrafo 3º, é o efeito translativo em pessoa. O juiz conhecerá de ofício, galera, tá? Das matérias constante aí dos incisos. Eu separei os incisos ali, tá? Em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, ele pode fazer isso em qualquer momento. Esse é o efeito translativo. Quando você manda o processo para o tribunal, você está mandando aquilo que você delimitou. Mas, por exemplo, tá? Coisa julgada, litispendência, legitimidade, vai continuar sendo aí objeto de julgamento pelo tribunal. Mas eu não estou dizendo da legitimidade processual, galera. Não estou falando da legitimidade de recurso. Eu estou falando da legitimidade para ingresso da ação. Aquela que o juízo de primeira instância poderia ter reconhecido. Vocês viram no Fantástico que o cidadão tinha dinheiro para receber, tinha uma herança em São Paulo, o cara ingressou com a ação e mandou liberar o dinheiro lá no Piauí, lá não sei aonde, lá no Ceará? Vocês viram isso, pessoal? Aquela pessoa que recebeu o dinheiro pela outra, ela é uma pessoa que não possui legitimidade para isso. Então, vamos supor que você só descubra que alguém está recebendo 5 milhões de reais no seu nome, quando o processo já está lá no STJ. Como é que você recorre? O que você pode fazer? Nada? Ficar assistindo o processo ser julgado? Não. São questões que são deixadas ali, pessoal, que você pode contestar, mesmo que esse processo já esteja lá no STJ. E daí você vai lá e fala assim, ô ministro, esse processo aí é meu. Não é do cara não, tá? Ele pode conhecer dessa matéria? Pode, porque é matéria de ordem pública, tá bom? Artigo 485, parágrafo 3º do CPC. Eu não coloquei CPC ali, galera, tá? Perdão, é CPC, tá? Me desculpe. Entenderam? Entendeu, galera? Professor, poderia explicar novamente sobre o efeito devolutivo? Não entendi muito bem o conceito.
O efeito devolutivo, por devolutivo, em vez da palavra devolutivo, troque devolver por transferir. Tá? O efeito devolutivo, Otávio, é assim, quando você ingressa com uma ação aí na primeira instância em Paranavaí, só quem pode julgar essa instância é a vara civil. O tribunal não pode julgar ela e muito menos o STJ. Não é da competência deles. Quando você tem uma decisão dessa ação, vamos supor uma sentença, e você faz um recurso, o efeito devolutivo significa devolver ou transferir para o tribunal a competência para o julgamento dessa ação. Isso é efeito devolutivo. É que o nome devolutivo é esquisito, tá? Mas a gente tem que tocar por transferir, mas seria o quê? Transferitivo, né? Fica mais esquisito ainda, né? Entendeu, Otávio? Tá? Então, eu transfiro a possibilidade de julgamento, eu transfiro o poder de julgar. Isso é efeito devolutivo, tá? E o translativo, ele deriva desse efeito, que são algumas circunstâncias, alguns assuntos que vão junto. Mesmo que você não queira, vai junto, tá? Quais são elas? São as questões de ordem pública. Beleza? Tudo certo, galera? Por que as questões de ordem pública? Porque elas possuem interesse coletivo. É interesse da coletividade que ninguém receba dinheiro no lugar de ninguém. Não é? Todas essas questões aqui é interesse da coletividade que seja respeitado o teor da coisa julgada material. Então, se o juiz não observou na primeira instância, se o desembargador não observou no TJ, o ministro pode observar lá no STJ? Pode. Porque tem efeito translativo às questões de ordem pública. Beleza? O devolutivo é aquilo que você delimita, tá? Eu tinha 10 teses no processo, perdi todas. Eu estou recorrendo só de 2. Posso? Pode. Tá? Então, esse é o devolutivo. Mas, junto com o devolutivo, vai o efeito translativo. Tá? O efeito translativo, pessoal, ele é um efeito colateral do devolutivo. É um efeito colateral, beleza? Então, ficou bem claro aí, legal. Mais um aqui. Então, pessoal, a parte ela tem o poder de definir o objeto da impugnação recursal. Eu tenho o poder de dizer o que eu quero que o tribunal julgue, tá? Mas a outra parte também tem, ok? Então, pode ser que vá 100% da ação. Mas eu tenho esse poder. E o efeito translativo, ele está além deste poder de você definir. Você define A, B. Além das matérias A e B que você definiu, sempre que tiver um recurso, a gente também vai ter efeito translativo. O tribunal vai poder verificar as questões de ordem pública. Professor, mas ele tem que ser instado a fazer isso? Não, ele pode fazer de ofício. Se ele começar a olhar e falar assim, esse cara aqui ele não tem dinheiro para receber, não é ele a parte correta, ou isso aqui já teve um trânsito em julgado lá atrás, mas ninguém falou nada, ele pode ir lá e meter a caneta? Pode, não só pode como deve. Tá bom? E eu tenho um último efeito, que é o efeito expansivo, tá? Também é uma variação do efeito devolutivo, o efeito expansivo, pessoal. São 2 dimensões para a expansão. A primeira, tá? Olha só, é no plano horizontal, que permite a abordagem de questões novas, como as de ordem pública e os pedidos que não foram enfrentados pelo julgado recorrido. Vamos supor que ficou algum pedido que o juiz de primeira instância não enfrentou. O tribunal pode enfrentar? Se estiver ali nos termos do parágrafo 2º do 2013, pode. Tá? E a outra é no plano vertical, que atinge as questões levantadas no processo e que interfere ou deveriam interferir, enfim, na decisão recorrida. 1013, parágrafo 1º. Então, vamos lá.
Ó, 1013, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. É o efeito expansivo. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que o juiz não tenha solucionado, tá? Então, isso é o efeito expansivo. Expande, dentro desse recurso que eu fiz, dentro dessa apelação, eu vou expandir a matéria que o tribunal pode conhecer, tá? E a segunda dimensão do efeito expansivo, pessoal, é quando você tem mais de um fundamento, o meu pedido tem mais de um fundamento, e o juiz acolhe apenas um deles. O tribunal pode conhecer dos outros fundamentos jurídicos do meu pedido? Pode, tá? Ou seja, galera, efeito devolutivo, eu vou delimitar aquilo que o tribunal pode se manifestar. Mas ele pode ir além da minha delimitação por conta de duas situações distintas. A primeira, tá? É o efeito, aquele que a gente acabou de estudar aqui, ó. Translativo, tá? Voltei até o slide aqui. Que as matérias de ordem pública serão conhecidas. E a segunda, pessoal, ou seja, que vai além daquilo que eu delimitei, é o efeito expansivo. É em relação, tá? As questões que eu levantei e o juiz não corrigiu, não julgou, enfim. E os fundamentos jurídicos que eu utilizei. Eu posso usar mais de um fundamento jurídico? Posso. Se o juiz ele acatou apenas um fundamento, o tribunal ele é obrigado a ficar nesse mesmo fundamento ou ele pode utilizar outros fundamentos jurídicos? É quando você pede uma indenização, galera, por exemplo, e você coloca lá como fundamento jurídico. Você pede com fundamento no CDC e com fundamento no Código Civil. Tá? O juiz entende que é CDC. Beleza. Ou o juiz entende, ele entende que é CDC e ele não deixa ele julga improcedente. Quando você faz o recurso, você pode suscitar aquele outro fundamento jurídico, que é o Código Civil, para que o tribunal julgue? Pode também. Beleza? Então, esse efeito chama-se efeito expansivo, pessoal, tá? E aí eu vou perguntar novamente se ficou bem claro, se vocês entenderam o que é o efeito expansivo. Tem tempo ainda. Pode-se dizer que é uma espécie de variação do efeito devolutivo? Ele deriva do efeito devolutivo. Se eu tenho o efeito devolutivo, eu tenho o efeito expansivo e tenho o efeito translativo. Tá? Eu preciso ter efeito devolutivo para ter esses outros dois efeitos. Ora, mas em regra, todo recurso tem efeito devolutivo. Né? Por quê, galera? Porque se eu fiz o recurso e ele é adequado, correto, requisitos intrínsecos e extrínsecos, tá? Eu vou ter efeito devolutivo dele tranquilo. Ok, pessoal? Até aqui? Vamos lá, tem mais alguma dúvida? Ok? Então, pessoal, esses são os efeitos dos recursos. Professor, mas tem autor, por exemplo, que não dá o efeito translativo, tem autor que não dá o efeito expansivo. Mas isso não quer dizer que ele não exista, tá? O autor, quando ele escreve um livro, ele coloca os efeitos que ele entende seriam os mais corretos, beleza? Tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Da aula de hoje aqui, pessoal, tá? Que eu acho bem... importante aqui, galera, é essa substituição sucessiva, tá? Você vai somando, você vai empilhando aqueles recursos e, ao final, quando você for fazer o cumprimento da sentença,
ou seja, o cumprimento da decisão, você vai ver o que esse recurso falou, o que outro... Professor, então quer dizer que vai virar um verdadeiro Frankenstein aquilo que eu vou executar? Exatamente. Você tem perna de um, cabeça do outro, braço do outro, pé do outro, tá? Você junta tudo isso, tá? Todas essas decisões e você vai somá-las, tá? Então eu saio da primeira com meia dúzia de teses, A, B, C, D, papapá. Qual que foi alterada na segunda instância? Então eu risco essa e substituo pela outra. Qual que foi alterada pelo tribunal, pelo STJ, em sede de recurso especial, ou pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, 102 da Constituição Federal, tá? E aí eu vou montando essa sentença que eu vou executar. Eu vou montando uma decisão final, tá? Essa decisão final, esse Frankenstein com retalho, tá? De cada decisão que foi alterando alterando a decisão que anteveio, tá? Tem validade jurídica e é ele que tem que ser observado. É sempre a última, mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que nem sempre a última altera tudo, tá? Então você tem que ir lá e buscar apenas aquilo que ela alterou, e o que não foi alterado, eu faço o quê, professor? Eu completo com aquela que da primeira instância ou da segunda instância, enfim, se eu estiver batalhando aí num tribunal superior, galera. O que mais? O Gustavo pode pedir música já. O Guilherme também. Vocês vão poder pedir música hoje aqui no final da aula, viu? Pode preparar aí a música que vocês querem aí, que a gente toca rapidinho. Tem só um trechinho, galera, tá? No final da nossa aula. Pessoal, todos esses efeitos são comuns a todos os recursos, à exceção do efeito suspensivo, tá? Então, prestem bastante atenção aí, porque na prática, pessoal, você acaba imaginando que todas têm um efeito suspensivo, mas não é assim que funciona, tá? Não, o efeito suspensivo, tirando a apelação, não tem mais nenhuma outra que tenha de praxe. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, meus queridos? Em relação a efeitos? Alguma dúvida? Pode ser até da aula passada. Alguém ficou com alguma dúvida em algum dos efeitos? Hã? Tá de boa? Tranquilo? Bom, pessoal, então não tem dúvida aí, vai encerrar aqui daqui a pouquinho a nossa conferência aqui. E se não tem dúvida nenhuma, pessoal, então beleza. Acabou, galera! Uhul! Acabou a aula, pesada. Eita, que maravilha, hein? Agora sextou mesmo, galera. Sextou não, porque tem mais uma, né? Pessoal, vamos lá, rapidão. O Gustavo e Guilherme querem mandar música, manda aí que nós já tocamos aqui para encerrar a fatura de hoje. Pessoal, um ótimo fim de semana para vocês, tá? Na próxima aula a gente já vai voltar com fazer uma introdução e nós já vamos agora, pessoal. Agora o negócio vai melhorar, tá? A gente vai aí para os recursos propriamente ditos. E nós vamos continuar com aquela nossa ideia inicial de fazer os recursos. Nós vamos fazer, tá? Que tipo de recurso, professor? Cara, nós vamos fazer todos. Todos os recursos que serão estudados, nós vamos fazer. A ideia, nas 4 aulas seguidas, pessoal, enfim, ou não, era a gente utilizar a metodologia ativa e vocês aprenderem a fazer um recurso fazendo. Tá? Essa era a nossa ideia primária. E mesmo enquanto permanecer essa pandemia, essa nossa aula remota, pessoal, a gente vai fazer também. Eu vou trazer enunciados da OAB para a gente fazer em sala de aula e nós vamos construir apelação, embargo, agravo de instrumento, que eu acho que é o melhor jeito de você entender. Em primeiro lugar, para que serve um recurso? Tá? E segundo, qual que é o recurso que eu vou utilizar? Porque, pessoal, já estamos quase na metade aí
do terceiro, tá? Daqui a pouquinho aí já tem a OAB aí, lá no 5º ano, já está aí disponível para vocês fazerem. Então, já vamos treinando, pessoal. Por isso que eu vou trazer aí gabarito da OAB, vou trazer os enunciados da OAB, ok? E a gente vai trabalhar isso daí como uma forma aí, pessoal, da gente aprender também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Música pedida pelo Gustavo aqui. Espera aí, dou-lhe uma. Jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negros. Na Universidade Brasileira também. É isso aí, Gustavo? Os alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente. Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Manda a tua aí pra gente encerrar em alto astral aí, pessoal. Vamos lá. Pode continuar nessa daí? Beleza, pessoal. Tá? Conheço, gosto de Racionais aí, música de protesto, e é uma língua aí que muitas vezes a gente não ouve, né? Porque a gente muitas vezes está distante de uma realidade que, na verdade, está bem vizinho nosso, tá bom? Galera, obrigado, tá? Tem aí uns minutinhos aí agora, antes da próxima aula, tá bom? Bom fim de semana para todos. Cuidem-se, tá? Que o negócio ainda tá complicado, tá bom? Cuidem-se aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês me mandem, tá? Eu devo postar para vocês o vídeo aí, devo colocar na pasta de vocês, lá no YouTube. Eu devo fazer isso agora no final de semana, tá? Hoje eu realmente não consigo, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a todos, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, pessoal. Cuidem-se aí, tá bom? E vamos em frente.